noite, amados irmãos. Bem-vindos para mais uma noite de bênçãos, de preces, de aprendizado na Casa Espírita na Luz. O nosso evangelho sugerido para hoje é o capítulo 9, Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. O item 6, Afabilidade e doçura, Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sobre a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. A esta classe pertence ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e da sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a quem se submete fora da casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos, que os colocaria em seu lugar, querem pelo menos ser temido pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, seu coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aqueles cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Esse foi o nosso evangelho de hoje para a nossa reflexão. Que fiquemos em paz e demos toda uma boa noite e que fiquemos agora com uma palestra para nos amolar, para nos ensinar ainda mais. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos do Ana Luz. Estamos mais uma vez aqui nos apresentando para comentarmos um trecho de Emmanuel em apenas 20 minutos, como combinado, para proporcionar uma reflexão necessária nesses tempos tão agitados, a nossa própria propositura, a nossa própria postura, nós, trabalhadores de centros espíritas, em especial aqui no caso, nós do Ana Luz, né? Eu trago hoje a reflexão a respeito de uma passagem intitulada Estações Necessárias, de autoria de Emmanuel, e é um comentário a respeito de um trecho do Evangelho no Novo Testamento, em Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz textualmente: arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério. Fala um pouco, Emmanuel, nesse texto, da nossa necessidade de arrepender, de nos percebermos, consequentemente, da necessidade de constante autoverificação, de percebimento dos próprios pensamentos e sentimentos. Não é
obviamente, uma condição fácil de ser atingida, porque nossa cultura, nosso aprendizado, a nossa forma de viver não estimula, não lembra que nós mesmos existimos diante do mundo e para o mundo. Nós aprendemos tudo diante de uma relação muito competitiva. A nossa educação é sempre na direção de obtermos melhores resultados que o vizinho, que o colega de trabalho, que o irmão. E assim nós vivemos efetivamente um mundo extremamente violento em termos de competição. Muitas vezes a própria moral, ou seja, a ética, que é a moral colocada em prática, acaba sendo deixada de lado. Mas vamos às palavras de Emmanuel. Emmanuel, como todo espírito de luz, não espera, obviamente, que nós tenhamos uma confiança tosca de que as realizações em nós ocorram por estímulos externos. Então, em face ao Senhor, não quer dizer que Jesus vai estender sua atenção, embora tenha todo o amor por cada um de nós, para estender a sua atenção para nos retirar passivamente da condição em que nós mesmos nos colocamos. Cada um de nós precisamos nos conscientizar de que a posição em que estamos na vida é exatamente aquela em que nós mesmos nos projetamos ao longo do tempo, mesmo que a nossa memória não nos favoreça nisso. Ele diz aqui: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em alguma procedência convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. Então, é mais ou menos essa expectativa que é criada pelos rigores dos rituais nas religiões, quando nós prestamos mais atenção à forma do que aos conteúdos, nós acabamos nos deixando levar pelo fato de que ao adquirirmos perante outras pessoas graus hierárquicos quaisquer que sejam, ou reconhecimento de importância qualquer que seja, nós nos consideramos realizados. E esse é um perigo. Segue Emmanuel. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. E eu me arrisco a dizer que alguns, mesmo sem ter frequentado, apenas por ter contato com a doutrina, muitas vezes apenas por sentir e afigurar-se confiante de que existe em si mesmo a potencialidade da mediunidade, já se acham com autoridade para falar em nome de Deus, para trazer mensagens superiores, né? Afigurando-se muitas vezes precipitadamente uma realização que não lhes é própria. Esse é um alerta para cada um de nós. Por mais que estudemos a exterioridade, por mais que nos aproximemos da doutrina e meditemos sobre ela, por melhor domínio de memória que nós tenhamos sobre os conteúdos espíritas, não se configura vitória interior em face disso. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Então nós podemos dizer que tanto o católico, quanto o protestante, quanto o próprio espírita, na prática de sua religião, está buscando uma verdade transformadora. Mas não é porque pratica que já a alcançou. Não. O esforço íntimo, a necessidade de aproximação e de envolvimento profundo com essa verdade,
de modificação de caráter, de modificação de elementos da psique que nos conduzem a retornar viciosamente a um circuito de erro, se não nos transformarmos intimamente e verdadeiramente, essa possibilidade de galgar graus se torna uma ilusão. Nós encontramos em vários romances, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, que relata muito a vida de médiuns que passaram pela experiência material, portando mediunidade muito aparente e profícua. No entanto, exacerbaram neste ou naquele detalhe, esquecendo-se que o principal elemento é o da reforma íntima. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará no santuário da verdade divina. Então, essa verdade transformadora, essa verdade que realmente impulsiona a nossa transformação íntima, ela precisa ser percebida na alma, no interior, no profundo do espírito, no self, no eu verdadeiro, e não apenas ser postulada como uma aparência. A palavra de Pedro à massa popular contém síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então, nós estamos certos de que somos elementos, inteligências individualizadas, postas num universo de atividades relacionais, de comunicação entre seres, para esta criação, para essa transformação. Estamos em constante transformação, portanto. É o perigo de nos acerbarmos em dizer: eu me conheço, eu sei quem sou. Porque à medida que eu faço isso, eu ancoro as minhas posturas numa base que não é sólida. Aquilo que está em construção ainda não pode apoiar outra estrutura. Então, quando nos concebemos como espíritos materializados, transitoriamente existindo na matéria, mas com um objetivo firme e definido de fazer progresso intelectual e moral, nós aí sim categorizamos um outro elemento, um elemento dinâmico, um elemento compassivo, um elemento que vê o mundo pela sua realidade espiritual. Antes de tudo, segue Emmanuel, imprescindível que o culpado se arrependa, que nos apercebendo do erro, nós estejamos dispostos a não errar mais, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas a que se converta, a fim de alcançar época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Então, para que o Senhor, e aqui nós não estamos falando de uma persona, mas o Senhor, autor do mundo, criação, espírito incriado, o Senhor aqui como um aprendizado, uma verdade, um caminho, como o próprio Jesus se afigurou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um elemento após o outro. Nós estamos no caminho quando aceitamos essas verdades transformadoras e as tomamos como referência para as nossas práticas diárias, inclusive do que pensamos e do que sentimos. Este percebimento de uma nova referência moral nos faz perceber que estamos em erro. Erros muitas vezes que não estão categorizados naquela escala de erros evidentes do pecado exposto nas religiões, nos mandamentos, mas sim pelo equívoco de como nos portamos em relação à vida.
Erros que muitas vezes se configuram em prepotência, em arrogância, em excesso de autovaloração, ou seja, de vaidade. Vaidade que nos remete ao ciúme, à inveja e assim por diante. Então, são estes elementos que a espiritualidade nos alerta sempre, que são a principal mácula, o principal mancha, a principal chaga da humanidade, o egoísmo. Se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Ora, as estações a que o Evangelho se remete não são as estações da crucificação do Cristo. Obviamente, este estágio do processo de aferição da força de vontade, da determinação de cada um de nós está representado nesse circuito, tendo a cruz como uma pauta de sofrimentos necessários para o crescimento psicoemocional da criatura. Quando nós vemos dessa maneira, o simbolismo da cruz toma outras cores e articula-se perfeitamente com o sentido do bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nessa etapa do conhecimento do Evangelho, nós temos que nos remeter efetivamente ao Sermão da Montanha, onde os principais elementos da doutrina de Jesus foram lançados. Lá estão exigidas as estações que nós devemos cumprir. O atingimento de despretensiosamente nos desprendermos das coisas, de perdermos essas referências fixas de valor do que nos é caro, do que significa riqueza ou pobreza, daquilo que é melhor ou pior. Quando nos despreendemos disso, onde o nosso foco passa a ser o percebimento sem filtros, sem valores, sem escala de valores exacerbadas. Esse desprendimento é a pobreza em espírito. Pobreza essencial, a pobreza que é o desapego efetivo de todas as coisas, não apenas dos elementos materiais, mas de certos elementos emocionais básicos também, certos desejos e assim por diante. À medida que nos desmaterializamos, ou que nos afastamos do ser egóico, em que nos aprisionamos por ilusão com o mundo material, o que significa a mesma coisa, nós progredimos para as próximas fases. Seriam a pureza de coração, a mansitude, a capacidade pacificadora. Cada uma das bem-aventuranças, portanto, é sim uma estação na qual nós devemos nos perceber para galgarmos, fazermos os esforços necessários para a próxima. Façamos o seguinte, a proposição de nos posicionarmos na vida sem fazermos julgamento dos atos e da aparência ou dos pensamentos alheios. Quando nos colocamos numa posição de não julgar, nós assistimos à nossa própria dificuldade de conceber um mundo sem julgamento. Aqui entra o primeiro desafio, portanto, não julgar. Mas há outros desafios. Esse desafio de não julgar nos coloca na posição de seres indulgentes, da verdadeira indulgência, que exige em parte a abnegação, rompimento com os valores internos que nos levam a ter vontade disso ou daquilo, ou a preferir certas coisas em detrimento de outras. Com isso, nós mesmos não conseguimos nos olhar com sinceridade a ponto de nos vermos efetivamente no degrau em que estamos, com todas as imperfeições que carregamos. Mas eu queria aproveitar estes momentos finais de reflexão para ainda propor mais desafios. O desafio de perdoar. Ah, meus irmãos, como é difícil
e como alegamos dificuldade diante da necessidade de perdão. O perdão é, por assim dizer, assemelhado ao julgamento. À medida que nós julgamos, nós condenamos. E a condenação é o avesso do perdão. À medida que deixamos de julgar, nos facilita o perdão. Também é uma condição mental a ser atingida, essa da capacidade de reescrever no íntimo dos sentimentos a propositura daquilo que lembramos como sendo mágoas e rancores. Tudo que nós carregamos de ódio, de revolta, cai em detrimento de como uma ansiedade negativa em detrimento da nossa própria harmonia orgânica. É necessário que nós caminhemos para uma paz íntima que é conquistada pelo perdão ao próximo. É por isso que no Evangelho Jesus ensina uma oração que é a oração dominical, universalmente conhecida, cuja frase central diz: perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Essa condição recíproca é a grande perspectiva que nós temos do perdão. O perdão que nos transforma intimamente e que nos abre as condições para um novo percebimento da vida e um novo percebimento para nós mesmos. O perdão que alivia, o perdão que felicita, o perdão que amplia a percepção de mundo e de sentimentos. Por fim, amar os nossos inimigos, que é quase que uma consequência dessas duas primeiras desafios, exige de nós uma atenção, não só aos próprios pensamentos e sentimentos, mas uma atenção verdadeira na direção das oportunidades de fazermos algo de bom, de fazermos ao próximo aquilo que queremos que nos faça. Nesse sentido, eu peço a este amigo que está me assistindo nesse momento que reflita sobre a possibilidade de prestar um testemunho sobre a sua experiência com a doutrina espírita, o quanto ela elucida e o quanto ela lhe permite essa aproximação com a vida verdadeira. Se isso for uma verdade para você, como é para mim, eu gostaria que você tirasse alguns minutos para, como eu, nesse momento, na frente do seu próprio celular, gravar um pequeno testemunho, 10 a 15 minutos, se não puder ser tanto, que seja 5 a 10 minutos, do seu testemunho sincero em relação à sua vida, antes e depois do conhecimento e vivência com a doutrina espírita. Vamos lançar esse desafio, nós, do Ana Luz, primeiro, cada um de nós, fazendo sua reflexão em relação a isso. A minha vida antes e a minha vida depois de ter conhecido essa doutrina. Ela é efetiva? Ela traz algum benefício? Ela me proporcionou uma visão diferente de mundo ou de mim mesmo? Vamos pensar a respeito e contribuir dentro do possível para que a gente possa, trocando essas ideias e divulgando essa matéria essencial sobre nós mesmos, darmos testemunho de que a verdadeira fé é essa que processa e transforma a verdade dentro de nós, nos possibilitando sermos seres melhores hoje do que fomos ontem. Termos essa determinação pela reforma íntima, pela melhoria, pelo aperfeiçoamento intelectual e moral, que é o objetivo. Lembremos finalmente que o próprio Jesus nos estimula a sua obra, o seu caminho, a que leva, qual o objetivo. Quando foi perguntado, afinal, o que pretendes com tudo isso? Jesus respondeu: fazer a vontade de Deus sobre a terra. Trazer a vontade de Deus sobre a terra é o exercício contínuo do amor. Não o amor apego, mas o amor entrega, o amor serviço, o amor que eu peço a você que expresse, fazendo o seu testemunho. Uma boa noite, uma boa semana e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like se gostou, distribuir esse desafio para outros irmãos que você conheça que estejam dispostos a fazer este testemunho para propagar ainda mais
essa poderosa doutrina, essa verdade, essa terceira revelação à humanidade, essa verdade transformadora que efetivamente fará não só de nós mesmos, mas por consequência nos trará a vivência de uma humanidade melhor e, quem sabe, um mundo de regeneração. Até a próxima. Boa noite, amados irmãos, meus queridos amigos, irmãos de caminhada. Que essa noite seja uma noite de bênção. Que essa noite seja uma noite de redenção, de reconhecimento, de pedidos e agradecimentos. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar, sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, eu deixo vocês nessa noite de luz, de amor e de paz, para que vocês possam, diante do seu sono profundo, ir até o Pai e fazer os seus agradecimentos, fazer os seus pedidos, pois Ele, como homem bondoso e justo, irá lhes atender. Que assim seja, meus irmãos.